No Evangelho, em Mateus capítulo 24, está escrito: ante o progresso crescente da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. A caridade vai resfriar com o progresso da iniquidade no mundo. Isso resume muito bem a nossa época, o mundo que nós vivemos. Não que nesse mundo haja iniquidade e que em outras épocas nunca tenha ocorrido iniquidade. Claro que o mal, ele existe no mundo desde o pecado original. Sempre houve iniquidade no mundo. Sempre houve pecados no mundo. Mas o que caracteriza muito a nossa época não é a malícia dos maus, porque sempre houve iniquidade no mundo. O que caracteriza muito a nossa época é a fraqueza dos bons. É o resfriamento da caridade dos bons. Então a salvação, como diz o Evangelho, não pertence àqueles que começaram bem, mas àqueles que permaneceram fiéis até o fim. Então não basta começar bem, é preciso perseverar até o fim para garantir a salvação. E assim nós começamos já a notar onde nós estamos. Nós começamos bem. Tivemos um momento de conversão, uma graça de conversão. Porém, nós estamos num estado melhor ou pior com relação ao tempo da nossa conversão. Será que nós estamos mais fervorosos, mais motivados do que no tempo da nossa conversão ou não? Nós guardamos o fervor do recém-convertido ou já caímos numa preguiça espiritual e percebemos que estamos decaindo com o passar do tempo? Então essa é a questão principal do nosso recolhimento. Estamos ou não num estado de decadência, ou melhor dizendo, de preguiça espiritual. Então vamos entrar, depois dessa breve introdução, no ponto mais importante do recolhimento, nessa primeira conferência, que é a assídia. Assídia com C, assídia. A assídia é um dos pecados capitais, e sendo um vício, ela também é tratada como doença espiritual. Pecado capital e doença espiritual. Bem, a preguiça, ela não afeta apenas o nosso trabalho, os nossos estudos, os deveres de Estado. Existe uma espécie de preguiça que é própria da vida espiritual. Uma preguiça própria da vida espiritual que nós chamamos de assídia. Ou então podemos chamar de tibieza. Tibieza é mornidão. Então, assídia ou tibieza. Na Idade Média foi feita uma aproximação, porque os medievais gostavam muito de etimologia, conhecer a origem da palavra, o significado da palavra. Então eles fizeram uma aproximação entre a palavra assídia e a palavra acidez, julgando que a assídia fosse uma acidez da alma, mais ou menos quando o vinho deixa de estar bom para o consumo, se torna ácido. Mas isso não é autêntico. Ou seja, não é essa a origem da palavra assídia, acidez. Na verdade, assídia é uma transliteração de uma outra palavra grega, akedeia, que deu origem a essa palavra latina, assídia, e significa simplesmente falta de cuidado. Então, essa é o verdadeiro significado da palavra assídia, falta de cuidado. Então, assídia quer dizer também falta de apetite, falta de interesse,
indiferença, aversão e até mesmo distanciamento. Então, são variações do significado dessa palavra: falta de cuidado, falta de apetite, indiferença, aversão e até mesmo distanciamento. Antes de nós diagnosticarmos as causas ou a causa da assídia, vamos aqui enumerar os seus sintomas. É sempre bom começar pelos sintomas. Como ela se manifesta? Quais são os seus sintomas? A assídia não começa com a fuga do esforço na vida espiritual. Não. Ela começa com uma forma de tristeza. Então, um autor espiritual diz, é uma tristeza má, oposta à alegria espiritual, que é fruto da generosidade no amor a Deus. Então, quem é generoso na vida espiritual vai sentir essa alegria. Mas, no caso aqui da Zídia, ela começa com uma tristeza. Um certo desgosto pelas coisas espirituais. Desgosto que leva a fazê-las com negligência, a abreviá-las ou omiti-las sob vãos pretextos. É o início da tibieza. Então, isso que o padre dominicano Garrigou-Lagrange diz é que tudo começa com uma certa tristeza, um certo desgosto. E a partir desse desgosto, eu começo a negligenciar os meus deveres na vida espiritual. Começo a abreviar orações ou omiti-las sob vãos pretextos. Começa com uma tristeza e passa para uma negligência progressiva. Então, a partir dessa tristeza pelos bens espirituais, tristeza causada pelo esforço necessário para obtê-los. Quer dizer, eu fico triste de saber que aquilo ali vai me exigir um esforço. E pouco a pouco eu caio num consentimento desse desgosto. Primeiro é só a tentação, é só aquele movimento de tristeza. Mas eu posso combatê-lo e mesmo assim cumprir meus deveres na vida espiritual. Eu posso combatê-lo e mesmo assim rezar o terço, fazer a oração da noite e assim por diante. Mas não, eu vou alimentando e caindo e consentindo cada vez mais nessa tristeza. Ela se torna uma tristeza, um desgosto consentido. Começo a me entregar cada vez mais a essa tristeza. E esse é o movimento contrário da devoção. Isso aqui é bem interessante. É o movimento contrário da devoção. Essa tristeza que vai pouco a pouco corroendo a nossa vida espiritual segue uma direção contrária à direção da devoção. Então, o padre Garrigou-Lagrange diz o seguinte: enquanto a devoção, que é a prontidão da vontade no serviço de Deus, eleva a alma, a preguiça espiritual, por sua vez, deixa a alma pesada e a deprime. E acabaria por levar a considerar insuportável o jugo do Senhor e a repelir a luz divina que nos recorda dos nossos deveres. Então, o que é devoção? Prontidão no serviço de Deus. Prontidão de vontade. Fazer as coisas com prontidão. E o que é essa tristeza espiritual, essa preguiça espiritual? É esse sentimento de que aquilo ali, aqueles deveres me pesam. Eu me deprimo.
Eu fico deprimido com a recordação desse esforço e pouco a pouco eu considero o jugo do Senhor, o combate espiritual, como algo insuportável. E começo pouco a pouco a repelir a luz divina, ou seja, as boas inspirações da graça. Faça oração, vá à missa, vá se confessar, vá comungar. Eu começo a repelir essas boas inspirações à luz divina. Começo a repelir a luz divina. Então, Santo Agostinho diz: a luz é odiosa aos olhos enfermos. Ela que é amável aos olhos puros. A luz é odiosa aos olhos enfermos. Então, essa tristeza espiritual torna a luz da graça odiosa aos nossos olhos enfermos. Então, a tibieza segue, a assídia segue uma direção oposta à direção da devoção. A devoção consiste nessa prontidão de vontade no serviço de Deus, enquanto que a assídia consiste nessa preguiça, nesse sentimento de que a vida espiritual me pesa. E eu começo a julgar odioso todo aquele movimento da graça que sopra na minha consciência, que inspira na minha consciência os deveres a serem cumpridos. Ora, essa tristeza na vida espiritual, esse desgosto, é diferente da aridez. Essa secura de alma, a aridez. Porque uma aridez, que é uma provação da graça, quando Deus permite a aridez para nos purificar do apego desordenado às consolações espirituais, quando Deus manda essa aridez para nos purificar, ela não nos priva da contrição dos nossos pecados, do temor de ofender a Deus. Ou seja, a alma ela fica privada apenas dessa consolação sensível, mas ela permanece devota. Mesmo que ela já não sinta muita coisa, porque é uma provação, ela se conserva devota. Então, essa tristeza não é simplesmente uma aridez, ela se opõe à devoção. Então, é algo bem mais grave. Agora, quem são as almas atacadas pela assídia? Que sofrem da tentação e do vício da assídia? Todas aquelas almas que querem se entregar à vida de oração. Elas serão tentadas pelo demônio da assídia. Então, o demônio da assídia ataca a regularidade na oração, a constância nos exercícios espirituais, por exemplo, a constância nas minhas penitências que eu me comprometi na Quaresma de São Miguel, por exemplo, assim como o silêncio e o recolhimento. Então, toda alma que quer se entregar à oração será tentada pela assídia. Ela não é um sinal de que uma certa alma está pior do que as outras. É apenas um sinal que o demônio não quer que essa alma seja mais devota. Ele vai atacá-la com essa tentação da assídia. Então, essas almas que têm a intenção de se tornarem fervorosas, devotas, serão tentadas pelo demônio da assídia, sobretudo na hora da oração. Na hora da oração, vem um sono inexplicável. Mas assim que a oração termina, ou que a pessoa decide fazer outra coisa, o sono desaparece. E é por isso que um outro autor escreveu o seguinte: a assídia pode levar o homem a dormir sem estar realmente cansado. É uma sonolência que vem para tudo aquilo que é espiritual. Leitura, oração. Além disso, além do sono,
a alma cai, ela é tentada e acaba caindo muitas vezes em distrações na oração. A pessoa acaba cedendo facilmente às distrações na oração. Acaba cedendo a pensamentos inúteis e muitas vezes não reage a esses pensamentos inúteis. Além disso, a alma começa a eliminar, pouco a pouco, o exame de consciência, que se torna tedioso. É um tédio fazer exame de consciência à noite, antes de dormir. E assim a pessoa começa a não mais perceber as suas faltas. E ela vai cada vez descendo mais nessa paixão desordenada, nesse vício, nessa doença espiritual da tibieza, da sífilis. Então começa com uma tristeza pelos bens sobrenaturais, que essa tristeza começa como tentação, passa a se tornar algo consentido, me leva pouco a pouco ao desleixo, à negligência nos deveres espirituais, tristeza, perdão, sonolência, distrações voluntárias na oração, evasão do exame de consciência. Então, a doença vai se espalhando como uma espécie de metástase, né? O câncer que se espalha nos demais órgãos. Então, a assídia conduz a alma a uma negligência generalizada, até tornar essa alma covarde. E aí vem aquele grande drama do respeito humano. Os colegas de trabalho começam a fazer piadas impuras, e eu, por respeito humano, começo a rir delas. Eu faço de conta que eu também tenho uma vida como a deles, eu não faço um esforço para fugir dessas conversas, ou para manifestar que eu não me interesso, enfim. Eu começo a me tornar, pouco a pouco, covarde. E essa negligência unida à tristeza pode conduzir a alma ao desespero. Aquele pensamento de que eu não tenho solução. Mas tristeza, desgosto, negligência são apenas um lado do problema. Agora vem o lado mais interessante. Então, de uma parte, por um lado, a assídia ela é uma espécie de inativação. A pessoa se torna negligente, ela fica desgostosa da vida espiritual, triste, parece que torna a pessoa menos ativa ou inativa. Mas, por outro lado, a tibieza, a assídia consiste também em muitas distrações de todas as nossas faculdades, imaginação, os sentidos externos, né? Muita distração. Distração dos pensamentos, dispersão. Essa seria uma palavra ainda mais adequada. Por um lado, inativação, tristeza, desgosto, negligência. Por outro lado, muita dispersão. Então, quando a alma se torna, pouco a pouco, cega para os bens espirituais, porque essa tristeza, ela obscurece, ela eclipsa a nossa inteligência. A gente vê os bens espirituais como algo que nos pese, como algo que nos deprime. Então, nossa inteligência fica como que cega para os bens sobrenaturais. E eu até vejo aquelas coisas que eu já li muito, ou que eu já ouvi muito em sermões e retiros, e eu vejo aquelas coisas e aquilo ali já não representa mais nada para mim. Devoção à Nossa Senhora, Eucaristia, confissão. Parece que eu fiquei míope para a vida espiritual. Eu vejo, mas aquilo já não representa nada para mim. Então, apesar dessa cegueira espiritual, que, que torna até difícil de assimilar aquelas coisas que eu já sei faz muitos anos,
Por outro lado, isso não impede a alma de cair num grande ativismo. Então, é uma preguiça para os bens sobrenaturais. Mas no resto, a pessoa pode perfeitamente se manter muito ativa, muito proativa para as outras coisas. Por quê? Muito simples. A alma assidiosa, a alma tíbia, ela esconde de si mesma o seu desgosto pela oração com o trabalho externo, no qual ela se procura a si mesma. Ela se procura naquele ativismo, naquela busca exacerbada por trabalhos e atividades externas. Ela encontra ali o seu prazer e esconde de si mesma o desgosto pela oração. É por isso que o nosso teólogo, padre dominicano Garrigou Lagrange, diz o seguinte: não é raro que a preguiça espiritual provenha de excessiva atividade natural não santificada, onde a pessoa se compraz em lugar de procurar a Deus e também de procurar o bem das almas. Então, muita atividade natural. Vamos imaginar, sei lá, uma pessoa que faz uma atividade em que ela tem uma certa recompensa porque é algo que é bem feito, que traz para ela uma satisfação, e ela acaba se apegando demais a isso, e pouco a pouco ela acaba, então, se afastando dos bens sobrenaturais. Então, muita atividade natural não santificada que vai causando esse desgosto pelos bens sobrenaturais. A alma se entrega freneticamente ao trabalho porque, em última instância, ela está inquieta e ansiosa. O outro autor espiritual diz o seguinte: na assídia se dá uma insatisfação vaga e generalizada. Insatisfação generalizada. Eu já não estou mais satisfeito com nada na minha vida. E nem sei explicar por que eu não sou satisfeito com a minha vida. Ele continua: o homem, quando está dominado por essa paixão, já não sente gosto por nada. Encontra-se todo insosso e insípido. Já não espera nada de nada. Insatisfação generalizada com a vida. O homem torna-se instável e inconstante em sua alma e em seu corpo. Sua mente se torna incapaz de fixar-se em algum objeto. Uma vida espiritual nos conduz à contemplação das verdades sobrenaturais, à meditação, à reflexão das verdades sobrenaturais. Se eu me retiro de uma vida de oração, eu fico disperso e, portanto, inconstante. Muito disperso, eu estou sempre procurando novidades, novidades, novidades. Disperso, inconstante, instável, incapaz de fixar a minha inteligência em um objeto. Eu leio um livro espiritual, eu não consigo me fixar naquilo que eu leio. Às vezes posso ler muitas vezes a mesma página, porque não consigo refletir, assimilar o que é dito. Há muita dispersão. Então, a gente vê na CID um grande apego a si mesmo. Eu quero novidades, eu quero me dispersar, procurar coisas novas. Muito apego a si mesmo. E por causa dessa grande dispersão, sede de novidades o tempo todo, muitas vezes a pessoa não suporta permanecer no lugar onde ela se encontra. Isso aqui é bem importante. A pessoa não suporta permanecer no lugar onde ela se encontra. Então ela não quer ficar em casa. Então, um dos sintomas de assídia é o desgosto de ficar em casa. Não que isso significa que nós devemos ficar em casa, fugir da vida social. Claro que não. Eu tenho que ter uma vida social saudável. Faz bem
para nossa alma, inclusive. Faz bem para a vida espiritual. Uma vida social saudável. Mas quando a pessoa chega em casa, ela tem um desgosto de ficar em casa, ela precisa procurar uma coisa para fazer fora. Eu vou ao mercado, sem necessidade para isso. Eu vou ao shopping, sem necessidade para isso. Eu preciso encontrar pessoas, eu fico ligando para as pessoas porque eu preciso sair. Né? Então, essa insatisfação com a própria casa, um desgosto de estar em casa, antes no quarto ele está ansioso. Isso é um sintoma de assídia. Muita dispersão. Também essa ansiedade por estar sozinho em casa. Uma ansiedade por estar sozinho a ponto que eu preciso o tempo todo de um eletrônico que me entreta. Eu não suporto o silêncio em casa. Não suporto a minha casa, não suporto o silêncio da minha casa, não suporto a solidão. Eu preciso procurar outros lugares, outras pessoas, distrações. Eu preciso ser estimulado por algo fora de mim para não ter que ouvir a minha consciência. Então, muita dispersão e uma rejeição, uma aversão ao silêncio e à solidão. E por isso eu acabo mantendo relações fúteis, porque eu preciso sair, eu preciso ver pessoas, eu preciso ir para outros lugares. E assim eu acabo entrando em relacionamentos fúteis, de amizades ou de namoros fúteis. Só porque eu não suporto ficar na minha casa. E a pessoa crê que se ela se mudar, ela está melhor. O problema está na casa. E o problema não está na casa, o problema está nela. Então, uma pessoa de mais posses, por exemplo, ela pode pensar: cansei desse apartamento, eu vou vender e comprar outro. Compra outro, reforma, quando termina, cansei desse apartamento. Trocar de carro, troquei de carro, cansei desse carro. Então, a pessoa está sempre procurando trocar tudo em casa, mas o problema não está na casa ou no carro, o problema está nela. Insatisfação pelo lugar onde reside. Reforma isso, depois que termina a reforma, não gostei, preciso reformar de novo, e de novo, e de novo. É por isso que um autor espiritual nota que a indústria do turismo ganha muito com a assídia. Porque a pessoa pensa: se eu viajar, eu voltarei melhor para casa. Mas ela volta para casa, ela sente um horror de voltar para a rotina. Um horror de voltar para a rotina. A assídia também conduz à fuga das atividades que são de dever de Estado, especialmente o trabalho, mas também aqui inclui os estudos. Então a pessoa está insatisfeita e ela pensa que se ela mudar de trabalho, ela estará melhor. E aí, outra crise. Só muda de trabalho. Ah, não estou satisfeito com essa profissão, muda de profissão. Estuda para um concurso, ah, não estou satisfeito, muda de objetivo. Então, ela nunca está satisfeita com nada, ela está sempre trocando de objetivo. Então, essa dispersão e essa insatisfação generalizada com a vida torna a pessoa dispersa, essa insatisfação com a vida generalizada torna a pessoa dispersa e muito ativa, grande ativismo. Ela está sempre procurando fazer algo que lhe dê alguma satisfação, mas nunca encontra. Sair de casa, mudar de profissão, viajar, ver outras pessoas. E a gente vê que, nesse contexto, o celular, as redes sociais, são uma máquina de assídia. Porque a gente sempre está procurando por uma novidade ali que nos traga alguma satisfação. E podemos rolar a nossa tela por horas ao longo do nosso dia ou da semana e nunca vamos encontrar nada. Estamos sempre insatisfeitos com tudo. Insatisfação generalizada e vaga com a vida. Nem sei explicar por que eu estou tão insatisfeito com a vida. Então, esses são os dois aspectos da tibieza. Por um lado, uma grande tristeza e uma negligência com a vida espiritual e também com os deveres de Estado. Mas, por outro lado, ativismo, dispersão, para procurar tudo aquilo que não é dever de Estado. Muito ativismo, muita dispersão. Para aquilo que não é do meu dever e que não é da minha vida espiritual, eu sou muito ativo.
mas aquilo que é do meu dever e é da minha vida espiritual, né? Combate espiritual, tristeza, desgosto, negligência, o sentimento de peso pelos bens sobrenaturais. E é por isso, por causa desse estado de insatisfação e de tristeza espiritual, que o assidioso vai se lançar nos pecados capitais como uma forma de remediar a tristeza. Então, até aqui, nós descrevemos basicamente uma pessoa que ainda se encontra na graça santificante. Mas essa insatisfação é tamanha que ela vai, na tentativa de remediar esse estado, se lançar para pecados capitais, como uma forma de remédio a essa tristeza generalizada. Bem, até aqui os sintomas da assídia. Vamos agora tentar descobrir qual é a causa da assídia. Até agora nós vimos a assídia como uma espécie de tristeza ou de preguiça. Mas se tratamos ela como tristeza espiritual, uma forma de tristeza, isso quer dizer que ela nasce da desordem das paixões? Porque a tristeza é uma paixão da alma. É uma paixão, é aquilo que nós temos em comum com os animais. Vem da nossa natureza física. Nós temos um corpo capaz de sentimentos, capaz de emoções. E, portanto, se ela é uma tristeza, então ela nasce da desordem das paixões, é uma tristeza que se opõe ao bem da alma? Ou então ela se origina do apego desordenado a alguma criatura? Ou melhor, sendo uma tristeza, uma paixão, ela se origina do apego desordenado a uma criatura? Ou então ela nasce do cansaço físico? E por causa desse cansaço físico, a pessoa cai numa tristeza, uma desistência dos bens sobrenaturais. Então, de onde se origina a assídia? Ela vem da desordem das paixões, porque eu me apeguei demais a uma criatura, e por isso fico triste de pensar que eu tenho que me desapegar dela, porque assim dita a perfeição cristã, a lei do evangelho, eu tenho que me desapegar daquela criatura, isso me causa tristeza. Então, uma paixão da alma que se origina desse apego desordenado a uma criatura, ou então é por causa de um cansaço físico que me faz sentir um peso, uma tristeza, ter que me esforçar para procurar os bens sobrenaturais, procurar a santidade. Desordem das paixões ou cansaço físico? De onde vem a assídia? Bem, Santo Tomás, ele ensina que a assídia, ela inclui um cansaço físico. Existe, de fato, um cansaço físico próprio da assídia. Então, dentre os seus sintomas, podemos enumerar muito bem, como já fizemos, o cansaço físico. A sonolência na oração, por exemplo. Então, nada opõe que tenha um cansaço físico próprio da assídia. E é por isso que os monges do deserto, nos primeiros séculos do cristianismo, chamavam a assídia de demônio do meio-dia, porque o calor máximo dessa hora do dia era um obstáculo ao jejum dos religiosos. Então, vinha um cansaço nessa hora do dia e os monges eram tentados a desistir dos seus exercícios espirituais, especialmente do jejum, no meio-dia. Então, a assídia também é chamada de demônio do meio-dia. Inclusive, há um salmo que usa essa expressão, demônio meridiano. Agora, São Tomás, apesar de reconhecer que existe um cansaço físico atrelado à assídia, apesar disso, ele observa que esse cansaço ele é mais um efeito do que uma causa da assídia. Não é o cansaço que vai causar essa tristeza espiritual. É o contrário.
é a assídia que vai causar esse cansaço. É porque eu estou triste com os bens sobrenaturais que eu vou me sentir pesado para fazer aquilo que eu não gosto mais. Então, para uma compreensão mais justa da assídia, nós precisamos notar duas coisas. A assídia ela pode se manifestar tanto como um movimento da paixão, uma tristeza sensível, uma preguiça sensível, um cansaço sensível, quanto algo que vem lá da nossa vontade, algo que é mais espiritual. Então não é uma tristeza que se encontra apenas no nosso corpo, que se sente mais pesado, sonolência, preguiça, tristeza. Não é uma tristeza que se encontra apenas na nossa parte mais sensível, na nossa sensibilidade, nas nossas paixões. Essa tristeza também se encontra na parte superior da alma, ou seja, na nossa vontade. Não é uma tristeza que se encontra apenas na sensibilidade humana. É uma tristeza que se encontra também na parte superior da alma, que é a vontade. E nesse sentido, a assídia ela é uma aversão aos bens sobrenaturais, uma repulsa, um desprezo pelos bens sobrenaturais. Então a assídia ataca toda a nossa natureza humana, a nossa sensibilidade. A gente sente essa preguiça, esse cansaço, essa sonolência, mas ela também está na parte superior da alma, na medida em que na nossa vontade nós percebemos esse movimento de aversão, de repulsa, de desprezo pelos bens sobrenaturais. A nossa vontade também sente esse rechaço dos bens sobrenaturais. Então, para compreender melhor a assídia, esses dois aspectos, uma tristeza na sensibilidade, mas uma tristeza também na vontade, nós precisamos contrastar a assídia com a sua virtude oposta, que é a caridade. Qual é a virtude que se opõe a esse vício? A caridade. O amor a Deus. Qual é a virtude que se opõe a essa tristeza espiritual? A caridade. Então, se nós pensarmos aqui, seguindo alguns exemplos, qual é a definição de justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é devido. Qual é a definição de prudência? A prudência consiste em escolher o meio mais adequado para nós atingirmos um certo fim. Então, a prudência nos ajuda a julgar qual é o meio mais adequado dentre tantos meios, a prudência. Agora, o que é próprio da caridade? Qual é a função da caridade na vida espiritual? A caridade, ela é uma virtude unitiva, ou seja, é ela que nos une a Deus. Ela une a nossa alma a Deus. Isso é o próprio da caridade. É seu objeto próprio, nos unir a Deus. O que faz a caridade na nossa alma, ela nos une a Deus. A caridade, então, é como se fosse uma argamassa, ela nos une, ela nos cola a Deus. O primeiro fruto dessa virtude, a caridade, é a alegria. E no que consiste essa alegria espiritual? Ela consiste no deleite da alma pela presença do amado. A satisfação, o deleite da alma
pela presença do amado, que é Deus. Deus habita a alma daqueles que o amam verdadeiramente. Então a alma, ela se rejubila de saber que Deus mora nela pela graça santificante. Então, o primeiro efeito da caridade é a alegria espiritual. A alma se rejubila, se regozija de saber que Deus habita essa alma pela graça santificante. E o que é que nós vimos lá no começo sobre a assídia? Que ela consiste numa tristeza. Então a assídia, ela se opõe ao primeiro efeito da caridade. Ao invés de a alma se elevar pela alegria na união com Deus, como é bom estar unido a Deus. Como é bom estar unido a Deus. Como é bom estar na presença do amado. Como é bom que Deus habita a minha alma. Pelo contrário, ao invés de ser elevado por essa alegria, a alegria da presença do amado, a alegria da união com Deus, a alma assidiosa, ela é oprimida pelo peso da tristeza. Como se o bem sobrenatural, seu próprio bem sobrenatural, fosse um fardo indesejável. Ou seja, ao invés de eu me alegrar por estar unido a Deus, eu me entristeço, porque eu trato isso como um fardo. Não como uma alegria, mas como um fardo. No Evangelho, Nosso Senhor diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E justiça aqui significa santidade. Bem-aventurados os que têm fome e sede de santidade, porque serão saciados. E a assídia se opõe a essa bem-aventurança, porque a pessoa não se alegra com a santidade, com o desejo da santificação. Pelo contrário, ela resiste, ela sente aversão à sua própria santificação. Ela percebe como um mal a sua própria santificação. É como se uma pessoa tratasse a sua saúde como um mal, o que é absurdo. Mas na vida espiritual é exatamente isso que acontece. Eu trato como um mal a minha própria santificação. Eu sinto repugnância, rejeição pela minha santificação. Então, não é que a alma que sofre de assídia, ela repugna o próprio Deus. Não é que ela rejeita o próprio Deus. Porque, não nos esqueçamos, ela está em estado de graça. Nós estamos tratando do indivíduo que vive na graça. Se essa pessoa já se lançou dos pecados graves, dos pecados capitais, ela já não está mais sob o efeito da assídia. Ela já não está mais morna. Ela já está fria completamente. Então, ela já está num estado muito mais grave do que a assídia. Estamos aqui tratando do indivíduo que se encontra na graça, mas apesar disso está morno, está tíbio. Então, não é que a alma assidiosa tem repugnância por Deus, não. Ela vive na graça santificante, mas ela tem repugnância à amizade com Deus. São coisas distintas. Ou melhor, ao progresso na amizade com Deus. Então, eu vivo na graça, Deus habita a minha alma, mas eu sinto repugnância em crescer nessa amizade. Esse é o ponto. Eu vivo na graça, eu me encontro na graça edificante, mas eu sinto tristeza, repugnância, rejeição em crescer nessa amizade. Então eu já não sinto mais alegria na presença de Deus. Eu me entristeço de saber que eu sou obrigado a procurar um progresso nessa amizade. Então não é tristeza pela presença de Deus, é tristeza por ter que progredir. O pensamento de que eu vou ter que progredir na amizade com Deus é que me pesa, que me deprime. Então, esse é o estado da questão. Esse é o resumo de tudo que nós vimos. A assídia não afeta quem já vive no pecado mortal habitual, mas sim quem vive na graça, mas não progride nela. Está empacado.
na graça. Ela se entristece de pensar que ela vai ter que se esforçar mais para progredir. Isso que lhe causa essa depressão espiritual. Então, ainda que ela inclua alguma desordem nos nossos afetos, na nossa sensibilidade, por exemplo, sonolência na oração, preguiça e assim por diante, ainda que ela inclua efeitos na nossa sensibilidade humana, ela permanece um pecado espiritual. Porque ela consiste nesse consentimento da nossa vontade que rechaça a santificação, que rechaça o progresso. Quando eu penso nos bens espirituais, quando eu penso no progresso, eu sinto uma rejeição. Ainda que tenha efeitos no nosso corpo, na nossa sensibilidade. Eu sinto uma tristeza, eu sinto uma sonolência, eu sinto uma preguiça. Apesar disso, ela permanece um pecado espiritual, porque ela consiste no consentimento da vontade que rechaça a amizade com Deus, ou melhor, o progresso nessa amizade. E por isso São Tomás, ele ensina aqui, a assídia, em primeiro lugar, ela pesa na nossa mente, na nossa inteligência. E assim, ela impede o homem de praticar as obras que lhe causam tristeza. Primeiro, é um peso, é uma tristeza na minha inteligência. E a partir disso, eu começo a fugir dessas obras que me causam essa tristeza. Então, todos os efeitos do corpo, cansaço, preguiça, sonolência, são efeitos de uma doença alojada na alma. E mais especificamente na nossa vontade. Ela está alojada, esse vírus está alojado na nossa alma, na nossa vontade. E a partir de lá, ele se espalha e atinge o nosso corpo, a nossa sensibilidade. Como ela é um pecado capital, todo pecado capital possui filhas, ou seja, tem vícios que nascem desse pecado. Por isso que ele é capital, porque dele nascem muitos filhos e porque nós cometemos uma série de pecados com o objetivo de atingir esse pecado capital. Então, por exemplo, uma pessoa que comete um assassinato com o objetivo de cometer adultério, essa pessoa ela é mais adúltera do que assassina. O assassinato foi apenas um pretexto para ela conseguir esse objetivo primordial, que é o adultério. Então, ela é mais adúltera do que assassino. Então, por isso que é um pecado capital. Eu posso cometer outros com o objetivo de visá-lo. E também porque desse pecado nasce, né, uma série de pecados. Enfim, ela é como se fosse um astro que tem vários planetas girando em torno dele. Então, assim é um pecado capital. Tem uma série de pecados que orbitam em torno dele, que nascem dele. Então, a assídia, como um pecado capital, ela tem suas filhas. Tem vícios que nascem da assídia. E São Tomás, ele observa que todos os pecados que nascem da assídia são modos de curar, entre aspas, essa tristeza. De que maneira a pessoa cura essa tristeza? De duas maneiras. Ou ela foge daquilo que lhe causa tristeza, ou ela procura alguma coisa para se deleitar e esquecer da tristeza. Ou eu fujo, ou eu procuro uma deleitação que me permita me esquecer dessa tristeza. São duas maneiras de curar uma tristeza. Então, a primeira coisa que uma pessoa que sofre de assídia faz é afastar-se daquilo que a entristece. Não fugir daquilo que o entristece. O que é que o entristece? Os bens espirituais. Oração, sacramentos, missa.
Então ela foge. Em seguida, ela começa a lutar contra aquilo que a entristece. Então, de que maneira a pessoa foge? Ela foge dos bens sobrenaturais pelo desespero. Não espera mais. Não crê mais que é possível. Então, uma filha da assídia é o desespero, que é o mais grave. Além disso, uma outra filha da assídia, que consiste nessa fuga dos bens sobrenaturais, a pusilanimidade, ou seja, essa covardia na vida espiritual. Covardia, como se tem um exemplo, a pessoa que deixa de testemunhar a fé diante dos homens. Tem vergonha, por exemplo, de fazer o sinal da cruz, como eu faço frente a uma igreja. Tem vergonha da moléstia. Tem vergonha de manifestar que é católico. Então começa a cair pouco a pouco nessa pusilanimidade, nessa covardia. Assim como a negligência nos preceitos. Oração, sacramentos. Então, desespero, pusilanimidade, preguiça. Perdão, a covardia, negligência, assim também como uma certa detestação dos bens sobrenaturais. Uma malícia, quer dizer, começa a odiar esses bens sobrenaturais. Odiar ter que fazer oração, odiar ter que fazer jejum na sexta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, odiar que hoje é domingo, tem que ir para missa, tem que sair de casa. Eu posso entrar num nível de ódio desses bens sobrenaturais, porque eu sou obrigado a fazê-los, obrigado a cumprir esses preceitos. Então, até aqui, as estratégias de fuga ou então de luta contra os bens sobrenaturais. Desespero, pusilanimidade, negligência, ódio dos bens sobrenaturais. E depois a pessoa pode procurar algo que ajude a esquecer, a aliviar essa tristeza com consolações pecaminosas. Por exemplo, a divagação com relação àquilo que é ilícito. A divagação com relação àquilo que é ilícito. Começa a me entregar mais a sugestões pecaminosas. Mesmo dentro da oração, a distração voluntária na oração. Então, até agora, nós vimos vários sintomas da assídia: sonolência, negligência e assim por diante. E nós vimos também que essa doença se aloja na vontade, em primeiro lugar, e depois que ela se estende à nossa sensibilidade, ao nosso corpo. Então, não é sonolência ou cansaço a causa da assídia. A causa da assídia é uma certa rejeição do progresso na amizade com Deus. Eu não queria ter que progredir, porque isso vai me obrigar a dar mais e eu não quero dar mais. E é por causa disso que eu começo a cair pouco a pouco nesses sintomas da nossa sensibilidade humana. Sonolência, preguiça, tristeza, uma certa depressão espiritual. Então, a desordem das paixões ou o cansaço físico não são a causa da sítia, são efeitos. Agora, se a alma vive na graça santificante, mas ela não quer progredir na graça santificante, por que isso ocorre? Por que o assidioso, no fundo, é uma pessoa que não está em pecado mortal habitual? Ele vive na graça, mas ele não quer progredir na graça. Não quer ter que fazer esforço para progredir na graça. Ele sente um peso de pensar nesse esforço, nesse esforço de progresso. Por que isso ocorre? Por que ela resiste, essa alma, ao progresso na caridade? E São Tomás ele responde assim:
esse bem divino, que no caso seria o progresso na graça, atrista ao homem por causa da oposição entre o espírito e a carne. Pois, como diz o apóstolo São Paulo, os desejos da carne se opõem aos do espírito. E por essa razão, quando o homem é dominado pelo afeto da carne, detesta-se o bem espiritual como algo contrário a si mesmo. Como em alguém, por exemplo, com o paladar adoentado, que detesta a comida saudável e se entristece com ela, caso tenha que comer tal alimento. Então, quando estamos doentes, mesmo que nos ofereçam a comida que a gente gosta, a gente não quer, porque o nosso paladar está adoentado. Eu me lembro da minha infância, uma vez que eu fiquei muito doente, eu devia ter o quê? Uns 8 anos, mais ou menos. Estava lá de cama, fui para a escolinha, minha mãe me deu o chocolate que eu mais gostava e eu rejeitei. Porque eu não queria comer nada, estava com o paladar muito, enfim, alterado. E eu me lembro, na memória viva, eu deitava no sofá de casa, eu rejeitei comer de chocolate, imagina isso. Que crime, né? Então, assim somos na vida espiritual. Quando nós estamos muito apegados a algo que não seja Deus, o pensamento no progresso espiritual nos causa aversão. Estamos dominados por um afeto da carne. Então, por isso São Tomás explica, partindo de São Paulo apóstolo, é aquela luta, aquela oposição entre o espírito e a carne, entre o velho Adão e o novo Adão. E isso é assídia, quando nós não queremos abandonar o velho Adão. Temos um apego desordenado a alguma criatura que não é Deus, que nos causa essa detestação do progresso, essa rejeição do progresso. Então, essa é a verdadeira e profunda causa da assídia. A oposição entre o velho homem e o novo homem. E como o vício, perdão, a virtude contrária a esse vício é a virtude da caridade, não se esqueçam que o primeiro efeito da caridade é a alegria. A alegria de viver na presença de Deus. A alegria de ter Deus morando na própria alma. Como o primeiro efeito da caridade é a alegria, assim também, a primeira manifestação da assídia é a tristeza. Então, a assídia nada mais é do que essa resistência do velho homem contra as exigências da caridade. A resistência do velho Adão, do velho homem, contra as exigências da caridade. Então é claro que a amizade com Deus, ela é exigente. Deus não quer nos fazer felizes pela metade. Deus quer nos fazer felizes por inteiro. Deus não quer nos fazer santos pela metade. Ele quer nos fazer santos por inteiro. Então, Deus quer que nós lhe entreguemos todo o nosso ser, que nós façamos oblação, doação de todo o nosso ser, para que ele tome esse ser e o transforme em algo novo, todo configurado ao coração de Jesus, todo moldado segundo a caridade do coração de Jesus. Ele quer que a gente entre nessa fornalha ardente de caridade que é o coração de Jesus, por inteiro, para que sejamos consumidos por inteiro nessa fornalha ardente da caridade. Então, é claro que o amor a Deus é exigente. E a assídia, então, ela consiste nessa resistência no velho Adão contra as exigências da caridade, contra a amizade, as exigências da amizade com Deus. Então, se quiserem resumir essa primeira conferência, tudo se resume no seguinte: a assídia é essa doença que se atrista com a amizade com Deus por causa do fardo do compromisso. O fardo do compromisso. Estar comprometido com Deus torna-se um fardo. Fardo do compromisso.
É isso que começa a pesar cada vez mais. Quando eu começo a calcular dia após dia na minha conversão, quer dizer que eu tive que rejeitar aquilo ali para sempre? Porque rejeitar durante um dia, durante uma semana é fácil, mas ter que renunciar para sempre começa a calcular o peso de tudo aquilo que eu rejeitei. Então, quando a gente se converte, a gente tem muito entusiasmo, mas de repente começa a acontecer conosco o que aconteceu com os hebreus no deserto. Quer dizer que nós deixamos o Egito para sempre? Quer dizer que nós abandonamos aquelas cebolas para sempre? Então começamos a ficar desgostosos. É o fardo do compromisso. Aceitar todo o peso dessa amizade, as exigências dessa amizade, todos os compromissos que eu assumi com Deus se tornam fardo para a alma assidiosa. Então a alma começa a ficar desgostosa por ter se entregado a Deus, porque isso começa a me pesar. Quer dizer que eu não posso mais voltar para aquele mundo que eu vivia, um mundo confortável, com os meus vícios, com as minhas liberdades, com as minhas libertinagens. É o fardo do compromisso. É o velho Adão que se revolta com as exigências da santificação da nossa alma. A nossa alma começa a perceber isso como um mal, não mais como algo que nos tornará felizes e santos. Mas o velho homem começa a temer as consequências da amizade divina, mas mesmo como uma criança que começa a temer o gosto ruim do remédio, ou então a picada da agulha da vacina. Aquela criança que teme aquilo como um mal, sendo que o remédio ou a vacina que ela tem que tomar na infância é bem para ela. Então, nos tornamos como crianças que temem um gosto amargo de um remédio. O nosso velho Adão, ele teme todas aquelas exigências da caridade. E também a duração disso, quer dizer que é para a vida toda. Então, como a caridade, eu já disse, é uma virtude unitiva, ou seja, ela é aquela argamassa que nos une, que nos cola a Deus. Não é possível unir-se a Deus sem renunciar a si mesmo. Vamos imaginar dois círculos, tem uma intersecção entre esses dois círculos, eles se encontram em algum momento, mas eles não estão perfeitamente unidos. Tem algo que eu deixei fora dessa união. Assim somos nós na vida espiritual. Nós nos damos a Deus, mas tem algo que nós deixamos fora da união, como que, de maneira, digamos assim, inconsciente, nós disséssemos: espero que Deus não toque aqui, porque aqui eu quero guardar para mim. Espero que Deus me peça a renúncia disso. Espero que não me peça a renúncia daquilo. Então, nós temos uma intersecção com Deus, mas parece que não queremos nos doar por inteiro. Temos medo de que Ele nos peça a renúncia de algo. Ora, a caridade é uma virtude unitiva. Não é possível unir-se plenamente a Deus sem renunciar-se a si mesmo. Então, o amor possui exigências. É normal isso, o amor possui exigências. Uma mulher casada tem o direito de esperar do seu marido que ela não olhe, que ele não olhe com concupiscência para nenhuma outra mulher. Ele tem que se dar para ela por inteiro. Então, assim como no casamento existe essa exigência da fidelidade, da doação por inteiro, quanto mais na vida espiritual. E é por isso que a Sagrada Escritura diz que Deus é ciumento, ou seja, que ele é zeloso, que ele não quer que nós dividamos o nosso coração com ídolos, com criaturas. Então, o amor exige o dom de si, o dom da própria personalidade, a oblação da própria personalidade, a oblação da própria vida, para então sermos consumidos nessa fornalha de caridade que é o coração de Jesus. Deixar tudo nas mãos dele, entregar-lhe tudo, entregar-lhe toda a nossa vida, toda a nossa história, entregar-lhe tudo, deixar que ele transforme tudo, conforme a sua vontade, para a sua maior glória. Fazer com que nossa vida seja apenas um instrumento dócil na sua mão, para que ele se sirva desse instrumento a fim de manifestar a sua bondade no mundo. Nós, como instrumentos dóceis na mão de Deus,
que ele vai usar para manifestar a bondade do seu coração no mundo. Esse é o dom da personalidade. É por isso que, na literatura espiritual, nós comparamos o amor ao fogo. O amor é um fogo devorador. A caridade quer devorar o nosso ser, ela quer consumir o nosso ser, para uni-lo a Deus, para associá-lo, para uni-lo a Deus. A caridade é exigente por natureza, ela é zelosa por natureza. Nós devemos ser todos consumidos, todo consumido pelo fogo da caridade. A caridade é um fogo devorador. Deus é um fogo devorador. E a assídia consiste nessa repugnância, nessa aversão às exigências do amor. É com um homem casado que ficasse disposto com a sua esposa, porque ele quer continuar tendo olhares de concupiscência para outras mulheres. E ele não entendesse por que ela exige tanta fidelidade assim. O que custa olhar para outras mulheres com concupiscência? Claro que isso é uma falta contra a fidelidade. Ele não se dá por inteiro à sua esposa. Isso é assídia na vida espiritual. Essa aversão às exigências do amor, da fidelidade a Deus, da doação inteira a Deus. Em outras palavras, a assídia é um apego desordenado à própria liberdade. Eu também quero a minha vida para mim, eu não quero só que ela esteja nas mãos de Deus, unicamente nas mãos de Deus. Eu também quero a minha vida para mim. É um apego desordenado à própria liberdade. O velho homem resiste à caridade. A união da nossa alma com Deus, ela exige um esforço constante, contínuo. Dar-se a Deus por inteiro, dar-se a Deus todo dia. A caridade deve ser sustentada, essa doação deve ser sustentada todos os dias, com sacrifícios, com o combate espiritual, com a oração, a mortificação, a frequentação dos sacramentos, enfim, um combate espiritual. Todos os dias eu devo renovar essa minha oblação da minha vida a Deus. Por meio da mortificação, da oração, do combate das virtudes, da frequentação dos sacramentos. Todo dia eu devo ser colocado de novo nesse altar em que a minha vida será sacrificada por Deus. Mas chega uma certa altura que a renúncia da nossa liberdade começa a pesar. Começa a me cansar de me dar a Deus. Eu gostaria de reservar algo para mim. E esse é o começo da assídia. Quando eu interrompo essa doação e eu me entristeço de ter que dar mais. E é disso que nasce toda aquela sonolência na oração, a preguiça, a fuga da alma com relação aos exercícios de devoção, porque a alma não quer se tornar aquilo que Deus quer que ela se torne. A alma não quer se tornar aquilo que Deus quer que ela se torne. Ela não quer ser plenamente aquilo que Deus quer que ela seja. Assim é um vício contra a nossa vocação. Assim é um vício contra a nossa vocação. Eu não quero me tornar aquilo que Deus designou que eu devo ser. Na luz da glória, lá na Jerusalém Celeste, na eternidade, Deus reservou um lugar para mim, que eu devo adquirir nessa vida pela santidade. E eu me entristeço com isso. Eu não quero me tornar o santo que Deus quer que eu me torne. Eu não quero ser plenamente aquilo que Deus quer que eu seja. Muitas vezes a gente pensa que preguiça espiritual, ou preguiça de maneira geral, consiste em não querer fazer coisas, não querer produzir coisas. Uma pessoa que não é produtiva no trabalho, que não rende no estudo, mas não é isso. Esse é um sentido muito capitalista, muito moderno da preguiça, sobretudo a preguiça espiritual, da pessoa que não rende ou que não produz. Na verdade, o verdadeiro objetivo não é produzir algo fora de mim, mas é me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Não é que eu tenha que produzir algo ou render algo fora de mim, no trabalho ou nos estudos.
Sou eu que devo me transformar e me lapidar. E eu interrompi esse processo de autotransformação pelo combate espiritual. Eu deixei de lutar para me tornar aquilo que Deus quer que eu me torne. Eu deixei de colaborar com a graça naquilo que Deus quer que eu faça, para que eu me torne aquilo que Ele quer que eu seja. Então, a assídia se opõe à nossa vocação à santidade. A alma quer se unir a Deus apenas na medida que essa união justifica o seu próprio eu. Ou seja, na medida em que essa união não se opõe ao velho homem. Então, por exemplo, eu posso ter uma pessoa muito engajada lá na paróquia que é ativa na pastoral, sei lá qual, mas se o padre disser, olha, eu quero que você faça um outro trabalho, a pessoa entra em crise. Então, eu conheci uma pessoa na paróquia, me contou que ela entrou em depressão quando o padre disse para ela, já faz muito tempo que a senhora está fazendo isso, está na hora da senhora passar a sua vez para outra pessoa. Ela entrou em depressão e ficou mais um mês de cama. Não conseguia ir para a missa, porque ela perdeu uma função, porque ela se realizava ali. Tinha um amor próprio secreto naquilo ali. E quando eu fui obrigado a fazer outra coisa, ou a não fazer aquilo, eu perdi o interesse por toda a vida espiritual. Então eu quero me unir a Deus, mas na medida que isso me traz um ganho para o meu amor próprio, porque eu quero que todo mundo veja que eu estou fazendo, que quem está fazendo sou eu. Então eu tenho uma recompensa para o meu amor próprio, de maneira muitas vezes impercebida, inconsciente. E se eu tiver que renunciar, trocar, passar a vez para outro, eu não consigo. Eu quero me unir a Deus, mas na medida que essa união não obstrui o meu velho homem, o ganho que eu quero ter daquilo ali. Então são fugas das exigências do amor, que são as exigências da santidade. Então esse é o itinerário da assídia. Ela começa com uma desordem da vontade, uma repugnância de progredir na santidade, e repercute no corpo em seguida, por meio da desordem dos afetos, tristeza, preguiça, até chegar ao cansaço do corpo, a sonolência diante do esforço espiritual. Então é uma doença terrível, porque ela é uma doença que tem uma... Ela se espalha em todo o nosso organismo. Atinge a nossa alma, depois atinge o nosso corpo. Ela tem um efeito generalizado na nossa natureza. E nós devemos, portanto, identificá-la muito bem para conseguir, então, curá-la, tanto no corpo quanto na alma.